Esse aqui é o Brasil ideal que eu tô te oferecendo. Olha como ele é singelo e bacana, tá? E naturalmente, como são estados pobres e lugares que não dão certo também por conta desses mesmos governantes à esquerda, eles tratam a derrota deles não como um fracasso, mas como uma característica estética. Vai lá, mais coisas pra comentar. Faz o Ellen. O governo Lula lança hoje o programa Gás para Todos, que garantirá botijões de gás para famílias que recebem até meio salário mínimo por mês. Serão 4 botijões de 13 quilos para famílias de até 2 pessoas e 6 com 3 ou mais. 17 milhões de pessoas serão beneficiadas. Que legal! Que legal! Pensem da seguinte maneira, né, galera? Uma parte da população brasileira ela vai receber botijões de gás, outra receberia energia elétrica gratuita. Tudo isso sendo pago naturalmente pelo restante da população brasileira, que já sofre com o preço da inflação e que vai acabar pagando mais e vai sentir o efeito de inflação, só que ela própria sendo parte da população economicamente ativa, para que o governo Lula, com o Boulos, faça o L, olha o que o Lula deu, vai tomar no cu, vagabundo. Vai pro inferno, vagabundo. Isto aqui, meus amigos, isto é a democracia brasileira operando. A democracia brasileira tá aí, ó. Então o estímulo tá todo dado, que como eles precisam comprar voto, né? Ficar lá, né? Da população mais carente de todos, então eles têm que. Toma um botijão. E é isso. Que país sério. Pensem isso. Lembrem-se daquele. Tenta achar de novo o Xi Jinping falando da América do Sul, né? Que país sério, que tem que se preocupar em ter uma atividade econômica prolífica, em crescimento, tá aqui em 2025 falando, conseguimos, você vai ter um botijão de gás. Tem o cálculo, são tantos botijões de 13 quilos. Que coisa deprimente. Isso é o nome de um lugar que deu errado, né? E qual é o Brasil que recebe esse botijão? Eu vou mostrar. Mostra lá, Riso, também, antes de ir pro Xi Jinping, pega o vídeo do turismo do Brasil, né? Olha o Brasil botijão de gás. Esse Brasil botijão de gás, o Brasil que recebe o Luz para Todos, o Brasil que recebe o botijão de gás, é o Brasil retratado naquela propaganda, né, pro mundo, né? Veja só como nós somos singelos, brejeiros, né? Veja a nossa favela, nosso cachorro caramelo, veja nossas ruas sujas, há algo de belo na nossa sujeira. Venha ver a gente, somos bacaninhas, né? Isso aqui, ó. Este é o Brasil botijão de gás. Vamos lá. Pausa. Quantas dessas pessoas que são retratadas aí não estão inseridas no projeto para receber botijão de gás? Eu tô falando sério. É uma propaganda que retrata pobreza, pura e simples. Começa de novo. Vou deixar a música porque eu não te pegou a música. E essa cheirada no sovaco aqui, ó? Eu não vi isso. Ela beija um sovaco suado? E o Brasil, lógico, é com essa mulher aqui, né? Não, tem que começar. Essa diva, né? Essa atriz. Foda-se ela. Meu mais sincero foda-se pra Fernanda Torres. E foda-se pro bosta do Walter Salles. Banqueiro filho da puta do Walter Salles. Tá? O meu foda-se. Mas pra eles, ela é um ela não. Que orgulho. Vai se fuder, todos eles. Tá? É fetiche com o cara botou fetichista pobre feio. É isso, é fetiche com pobreza. Ai, que delícia. Vamos lá, ó. Xi Jinping falando da gente. Vamos sempre lembrar do Xi Jinping falando. Precisamos aprimorar a política e o sistema de serviços públicos. Para promover a prosperidade comum, não devemos adotar a abordagem do assistencialismo. No passado, alguns países latino-americanos adotaram o populismo e o alto bem-estar social apoiou um grupo de preguiçosos. Olha isso, um grupo de preguiçosos e aqueles que recebiam algo em troca de nada. Veja só um chinês dominante falando. Chinês, cultura Han, dominante, falando. Ó, cultura de preguiçoso.
Qual é a propaganda? A propaganda tá né, 3 da tarde, sei lá, quarta-feira, vou filmar, né, homens que deviam estar trabalhando, no máximo estudando, dançando. Eu tô dançando, tô desesperadamente alegre, dança. Cultura de preguiça. É real. É real. Como resultado, as finanças nacionais ficaram sobrecarregadas e caíram na armadilha da renda média, da qual não conseguiram se livrar por muito tempo. História da América Latina, história do Brasil. Os benefícios do bem-estar social não podem ser reduzidos depois de aumentados, o que é verdade. É insustentável praticar o assistencialismo que excede as próprias capacidades. Nós estamos estourando as contas. E isso inevitavelmente acarretará sérios problemas econômicos e políticos. Devemos persistir em fazer o nosso melhor e agir dentro das nossas possibilidades, concentrando-nos em melhorar o nível dos serviços públicos, fornecendo com precisão os serviços públicos básicos em áreas de maior preocupação para a população, como educação, assistência médica, assistência a idosos e moradia. Veja só, eles se preocupam com gente no sentido de educação, assistência médica, assistência a idosos e moradia. E garantindo o padrão de vida básico das pessoas necessitadas, sem criar expectativas ou fazer promessas vazias. O Brasil cria expectativa. É a ideia de que essa pessoa pobre, ela vai aumentar o rol de benefícios que o Estado dá para ela e que, como assim, num passe de mágica, ela vai ela vai se tornar classe média. Que é a mentira que o PT vendeu. Você não precisa adquirir produtividade, você não precisa nada. Deixa que a gente cuida que as coisas vão acontecer misteriosamente. Vou até te dar um crédito, toma um crédito bancário aí, se endivida. Isso é uma merda. O Xi Jinping, esse discurso de Xi Jinping, se você trocasse o nome Xi Jinping e botasse o nome de um político norte-americano, tava todo mundo na esquerda falando, isso é um pensamento fascista de que não liga pra pobre. Mas como é um comunista, que é o Xi Jinping, aí ninguém vai falar nada. Se me desculpa, eu subscrevo completamente as posições do Xi Jinping. Se vocês perguntarem pra mim qual é a sua posição sobre assistencialismo, eu vou falar, é a posição do líder do Partido Comunista Chinês. É a mesma posição do líder do Partido Comunista Chinês. Essa é a minha posição. Tanto que eu, assim, boa parte das políticas públicas que nós temos que implementar no nosso país são políticas que foram testadas com sucesso na China. A China tem um modelo, tá, que não envolve sobretaxação, que envolve uma relação de liberdade laboral, mesclada com, então, portanto, em muitos termos liberal, eles têm também uma política, isso já faz parte da cultura do chinês, mas a cultura do chinês somada a essa política de geração de poupança gera capacidade de investimento, gera um atrelamento no interesse do Estado em gerar complexos industriais e complexos econômicos. Tá? Esses complexos econômicos beneficiaram um projeto de expansão da China ao redor do mundo, primeiro com produtos mais baratos, depois com produtos mais complexos. Né? A China fez a lição de casa. A dúvida que muita gente tem é se é possível a gente pegar esse bonde ainda. Se é possível a gente fazer a lição de casa. Porque em vez de a gente se encaminhar para isso, a gente se encaminha para aquela propaganda horrorosa. Se assiste aquela propaganda do governo brasileiro, aquilo é horroroso, porque aquilo é o horizonte do Brasil. E eu vou agora, assim, antes da gente ir pros pimbas, Riso, finalizar com uma reflexão filosófica. Eu soltei um textão hoje no Twitter que tá até indo bem, tá? E esse textão é sobre essa propaganda, e veja, é para vocês trabalharem com a ideia de imaginação. Isso aqui é sobre a imaginação dos nossos adversários. Vamos lá. Veja só que interessante. O Brasil, para esse bando de degenerado do governo do PT, é um eterno programa da Regina Casé. Um favelão simpático e risonho, incapaz de superar seus problemas mais básicos, mas singelo e inofensivo como um cachorro de rua. Isso sequer reflete a realidade do pobre que eles celebram. Por trás do riso há desespero, violência, pobreza e desamparo. Ao retratar apenas os estados que votam em Lula como um Brasil tipo exportação, eles apresentam ao mundo o resultado de sua obra, exaltando estereótipos e propondo uma estética vinculada à pobreza. Você entendeu isso? É muito curioso que o Brasil que eles mostram ao mundo é o Brasil que vota no PT. Portanto, é como se eles vinculassem pro mundo o Brasil que eles administram. Esse aqui é o Brasil ideal que eu tô te oferecendo. Olha como ele é singelo e bacana, tá? E naturalmente, como são estados pobres e lugares que não dão certo também por conta desses mesmos governantes à esquerda, eles tratam a derrota deles não como um fracasso, mas como uma característica estética. Então a pobreza deixa de ser um problema e ela se torna uma escolha, uma sensibilidade. Essa sensibilidade não quer dizer que nós somos piores, quer dizer que nós somos singelos, autênticos. Isso é mentira, nós somos pobres, sacou? Não tem nada de bonito na sujeira. Não tem nada de bonito em ter um monte de marmanjo na praia às 4 da tarde numa terça-feira.
Não tem nada de bonito em ficar exaltando festas populares toscas, comportamentos sociais que não levam ao aumento de produtividade num país que as pessoas já são muito pobres. Sacou? Paisagens sociais muito específicas que são restritas assim, litoral do Nordeste mais um pouquinho do Norte. Reparou? Esta é a paisagem de um Brasil. Esse é um paisagem do Brasil, gostemos ou não, que não tá dando certo. É um Brasil pobre, pouco produtivo, dependente de assistencialismo, que vota os políticos mais corruptos que nós temos. Tá? Baixíssima produtividade tomado pelo crime organizado. Este Brasil é o Brasil que não deu certo. E curiosidade, tá? É um Brasil que não recebe turista. Então eles estão fazendo propaganda de um produto que ninguém quer. O gringo não quer esse produto. Esta pobreza, voltando pro texto, definiria a nossa identidade. Olha que interessante. Esta pobreza definiria a nossa identidade. E seria necessariamente boa, posto que autêntica. Há algo de bonito na rua suja, no menino de rua que faz acrobacias. E sempre tem, né? Eles sempre vão pegar um menino numa praia, aí ele dá um pulo com uma estrela no ar, aí ele dá uma bicicleta no futebol. Esse é o papel que a esquerda na propaganda sempre relega ao menino negro. O menino negro na propaganda da esquerda tá sempre fazendo uma acrobacia. Ele é um acrobata, ele tá sempre em algum ato de rua, ele deu uma pirueta, ó, o menino negro deu uma pirueta. Esse é o papel, né? O papel que cabe ao jovem negro nessas propagandas, sempre uma pirueta, uma acrobacia. Então, algo de bonito na rua suja, no menino de rua que faz acrobacias, no barraco de favela que vende doce de coco. Ai, um sigelo de doce de coco feito pela Dona Maria num barraco em Salvador. Não é uma linguagem muito diferente do turismo cubano. Ruas sujas, pobreza, uma praia aqui, um carro velho ali, mas tudo muito true, singelo, interessante. É proposta de turismo para aquele tipo de gente babaca que vive no conforto de uma civilização desenvolvida. Um europeu cosmopolita, um morador da zona sul do Rio ou zona oeste paulistana, mas que guarda enquanto experiência estética de autocelebração, porque sempre, entenda, o cara que vai nesses lugares, ele quer celebrar o quanto ele é diferente, entendeu? A viagem desses caras, eu fui pra Cuba, ele quer mostrar que ele tá em qual, como eu sou diferentão, tô em Cuba, tá? Veja como sou hype, um espacinho para viver o pé sujo existencial das franjas de civilização. Então eles vão nesse espaço de franja civilizacional entre, assim, já não é totalmente tosco para ser barbárie completa, tipo assim, essa pessoa não tá indo pro Afeganistão, né? Ele não tá indo pra Libéria, ele não tá indo pro Congo, né? Mas ele tá ali né, nessa franja civilizacional. E aí, prossegue, são amantes espirituais do litrão. Então, o cara que acha isso bonito, né? Ah, tô tomando um litrão aqui, ó. Ah, o litrão. Ah, ele viveu um litrão. Ah, litrão é baratinho, só uns gelinhos, né? São amantes espirituais do litrão, chicos moedas com cigarro de palha, millennials entediados à procura de aventura. Esse pobrismo resulta na sua incapacidade de conceber um Brasil desenvolvido. Olha só que interessante. E essa é a parte mais importante do texto. Se sua sensibilidade procura aquilo que é pobre e baixo, ou seja, se a sensibilidade estética dessas pessoas tá sempre buscando o que é pobre e baixo, a sua execução política não buscará outros horizontes. Então, a execução política de uma pessoa cuja imaginação de um Brasil ideal é um Brasil pobre, adivinha onde vai terminar a execução política dela? A execução política de um Brasil pobre. Ah, mas é pobre, mas é autêntico, né? É pobre, mas faz pirueta. Não é legal. Então, a sua imaginação, a sua capacidade de conceber uma sociedade, ela influi na sua execução. Então, a imaginação desses formuladores de política pública de esquerda é uma imaginação favelenta. E adivinha? Eles geram uma nação favelenta. Aí prossigo. É por isso que a negação estética de outro Brasil, ou seja, eles negaram todo o outro Brasil que paga a conta. Repara, não existe o mundo caipira do Brasil ali, não existe São Paulo, não existe o Sul, não existe nada. Existe só aquela pequena faixa litorânea do Nordeste, que não é todo o Nordeste, é uma pequena faixa litorânea no Nordeste e um pouco ali de Belém do Pará, tá? É por isso que a negação estética de outro Brasil também se transforma em negação política. Eles vão perseguir tudo aquilo que abala suas crenças e conforto. Logo, como eles precisam negar o outro Brasil que não vota neles, em que eles desenvolveram ódio, eles vão atuar politicamente para promover a sensibilidade deles e lutar contra a sensibilidade que os machuca e contra as políticas públicas também que representam o sucesso do outro. Então, ser governado por essas pessoas é um erro. Logo, o que eles merecem vão tomar todos no cu. Vão tomar todos no cu. Tá?
Renan Santos. Renan Santos. Então, esse textão é muito importante, vocês precisam entender. Todo mundo, se sua estética, se sua imaginação é uma imaginação fubanga, você produzirá política fubanga. Nesse ponto, eu gosto muito das ideias do nosso querido Antum e do nosso querido Pessoa do Novos Clássicos. Quando eles, enquanto cariocas, virem e falam assim, cara, eu quero a Guanabara mística, eu quero um rio enquanto Dubai. Eles vêm com uma imaginação pra frente, eles apontam pra algo maior e melhor, que é a imaginação correta, que no fundo é a imaginação que esses chineses têm pra China, não é? Quando o Antum fala ali, ó, eu quero erguer uma estátua heróica e gloriosa, porque sim, quando ele tá falando em erguer uma estátua heróica e gloriosa, não é que a estátua heróica e gloriosa, ela por si só vai salvar aquele lugar, mas quero criar uma civilização que seja tão boa e que aponte tão pra frente, que ela será capaz de criar um monumento ao seu próprio sucesso, certo? Esta cultura nossa não. Ela é em si um monumento ao próprio fracasso. Porque ela não consegue nem construir um monumento que represente o próprio fracasso. Tudo dela é o próprio fracasso. Então ela é um forró risca-faca numa, sei lá, numa favela fruto de uma invasão, que eles acham muito bonito, muito legal, um lugar comandado pelo tráfico de drogas. Uma favela que eles mostraram ali, tiraram uma imagem supostamente bonita, com uma câmera legal, que, sei lá, 2 dias antes teve uma chacina tocada por um membro do Comando Vermelho contra um membro do PCC. É mais ou menos isso, entendeu? Se sua imaginação aponta pra baixo, você não vai criar política que seja diferente de baixo. Nossa imaginação tem que estar lá no alto. O que eu quero pro Brasil? O que eu quero pra São Paulo? O que eu quero pro Rio? O que eu quero imaginar no Ceará? Eu quero outro Ceará. Eu não quero um Ceará que as pessoas ficam só dançando na propaganda. Eu quero saber um Ceará em que aqueles caras que vão estudar no ITA construam startups no Ceará. Certo? Eu quero uma Belém do Pará que não só... Eu quero tomar um tacacá. Não, eu quero uma Belém do Pará que as pessoas não moram em barraco na favela e que você tem um capitalismo minimamente decente produzindo emprego e vida melhor para as pessoas. É possível? É ou não é possível? Eu quero um Rio de Janeiro que não seja um favelão tomado pelo tráfico e um monte de gordo corrupto. É possível. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.